tarde, pessoal. Hoje no Fazu Rural abordaremos um pouco sobre o MIP, Manejo Integrado de Pragas, com ênfase no controle biológico. E para isso vamos entrevistar o professor, doutor e pesquisador Luan. E contaremos com a seguinte participação do nosso grupo: Camila Matos, Júlia Migliorin e Victoria Capuzzo. Boa tarde, Luan. Hoje na nossa entrevista a gente gostaria de saber um pouquinho sobre o que é controle biológico e quais os seus benefícios. Certo. O controle biológico, ele é um método que nós temos dentro do manejo integrado de pragas, que visa a regulação de insetos pragas, ou seja, insetos que causam prejuízos econômicos para o produtor, de uma forma a utilizar inimigos naturais, que são parasitoides, predadores e os entomopatógenos, que podem estar ali incluídos bactérias, fungos, vírus, nematóides, abaixo de um nível que vá reduzir esses gastos para o produtor. Então é uma forma biológica, sustentável, de estar realizando o controle desses insetos lá no campo. E Luan, quais são os principais casos de sucesso? Dentre os principais casos de sucesso, a gente pode citar especialmente a cultura da cana-de-açúcar. A cultura da cana-de-açúcar ele é um exemplo mundial, então o Brasil lhe dá show quando a gente fala sobre isso. Existem mais de 300 milhões de hectares sendo utilizados com uma vespa parasitoide chamada Cotesia flavips. Além disso, na própria cultura, a gente tem a utilização de tricograma, que também é um parasitoide de ovos, e a utilização de metarrizo para controle de insetos de solo. Temos outras culturas, como o milho, também com a utilização de Isaria fumoso-rósea, cordíceps, metarrhizium, bovera, para controle seja de cigarrinhas, Spodoptera, que é uma lagarta que desfolha ali o milho, e além de outras pragas do solo. Já na cultura da soja, a gente também tem uma ampla variedade de inimigos naturais, especialmente quando a gente fala de micro-organismos, mas o que vem ganhando destaque, especialmente na cultura da soja, são os bionematicidas, que regulam então os nematóides que estão presentes no solo, danificando ali a absorção de nutrientes pelas plantas. Em relação ao MIP, o que você acha do controle biológico, se ele é em relação à perspectiva do futuro? Você acha que ele vai estar cada vez sendo mais procurado ou vão ser outros as alternativas? A gente parte do pressuposto que o controle biológico, no início do seu desenvolvimento, agora que ele ganhou mais força, ele sempre veio colocado como uma alternativa do controle químico. Eu já penso ao contrário. Na verdade, o controle biológico ele tem que ser a premissa, ele tem que ser a primeira estratégia a ser utilizada, e o controle químico como uma alternativa caso o controle biológico ele não funcione. Nesse crescimento de mercado, especialmente depois de 2010, 2014 ali, nós tivemos um boom. O Brasil ele é o maior utilizador dessas tecnologias. Hoje ele tem um crescimento de aproximadamente 30% ao ano, e enquanto que o restante do mundo cresce em torno de 15%. Além disso, o mercado ele ocupa ali, o de controle biológico, 4 a 5% da receita de todos os produtos fitossanitários utilizados mundialmente. E a gente espera, as pesquisas vêm apontando que até 2050 o controle biológico ele vem aí se igualando em valor arrecadado em relação aos produtos químicos. A gente agradece muito a sua participação, Luan. Muito obrigada. Eu e os meninos do meu grupo agradecemos muito. Eu que agradeço. Obrigado. E para dar continuidade às nossas entrevistas, contaremos agora com a presença do doutor, professor e pesquisador, engenheiro agrônomo Diego Fraga. Ele falará um pouco do mercado de trabalho e o controle biológico. Contaremos com nossos entrevistadores, Victor Naves e Yuri Matos. Então, professor, eu queria fazer uma pergunta para o senhor, como o senhor é engenheiro agrônomo. A gente tem que no Brasil, o produtor rejeita muito a questão da tecnologia que é desenvolvida, muito pela questão cultural de um manejo mais ultrapassado, digamos assim. E como o MIP principalmente o biológico, é uma técnica que surgiu recentemente, o produtor tem uma boa aceitabilidade a aderir a essa nova tecnologia? Tá, vamos esclarecer algumas coisas, primeiro. Antes de mais nada, agradecer vocês pela oportunidade, agradecer a professora Camila. Na introdução à agronomia é o momento que vocês começam a entender melhor sobre alguns assuntos do curso. Então, acho sempre importante já, logo de cara, vocês entenderem alguns mercados que estão em expansão no agro. Primeiro, quando se trata de manejo integrado de pragas, a gente não pode descartar o controle químico, tá? Porque hoje ele é a principal ferramenta que o produtor tem à disposição dele.
Então, quando você pensa em grandes produtores, em culturas de importância agrícola, que o Brasil se destaca como sendo líder na produção ou tendo uma produção considerável, o que ele tem de ferramenta para manejar as pragas que aparecem na lavoura é o químico. Infelizmente ou felizmente, essa estratégia com maior demanda é a estratégia que tem mais adesão por parte deles também. O que acontece? Você comentou o controle biológico ser relativamente recente, né? Na verdade, o controle biológico ele é uma ferramenta que, se a gente for parar para pensar, surgiu muito antes do controle químico. Não sei se vocês já pararam para fazer esse pensamento, né? Como que se controlavam as pragas antes do século XX, antes do surgimento das moléculas químicas? Quais eram as ferramentas que o produtor tinha à disposição dele? Ele não tinha inseticida, ele não tinha trator, ele não tinha um pulverizador, né? Então, as práticas biológicas, e eu acredito que esse é o momento que nós estamos vivendo hoje na agricultura, é que remota a algo que nós já fazíamos e que hoje nós estamos conseguindo, graças à tecnologia, escalonar para grandes áreas. E aí isso traz para o produtor opções que aí sim ele considera viável, utilizando fungo, utilizando bactéria. Então hoje esse é um mercado que, pelo menos nos últimos 20 anos, tem ganhado maior destaque, porque as pesquisas têm permitido que a gente tivesse mais opção no mercado, né, de produto. O que o produtor quer, gente, no final das contas, é ter a lavoura dele com uma produção elevada, né, conseguir atingir os custos dele em relação à produção, e aí aquilo ali para ele é o objetivo. E cabe a nós, vai caber a vocês, ajudá-lo nesse caminho, né? Perfeito. Professor, e os alunos que se interessarem pela área, qual seria o caminho para seguir para poder trabalhar de pós e como é que está o mercado? Olha, uma excelente pergunta. Hoje eu brinco com os meus alunos, então na FASU eu sou professor da disciplina de entomologia aplicada. Eu brinco com os meus alunos lá na disciplina que se cada um deles resolvesse entrar no mercado de biológicos, abrir uma empresa de biológicos, ainda faltaria biológicos no mercado. Ainda bem, eu enxergo isso porque não como um problema, mas como uma possibilidade de crescimento. A gente analisar o mercado em todas as suas etapas, tá? Desde identificação de novas moléculas, de novos produtos biológicos, vamos colocar assim, novas bactérias, novos fungos, novas cepas desses micro-organismos, pensando, né, em micro-organismos, até em como criá-los em laboratório, né, multiplicá-los em larga escala, trabalhar com melhores formulações, com maior tempo de prateleira. O que quer dizer isso, né? A empresa fabrica o produto hoje. Qual o tempo depois que ele foi fabricado que ele tem que ser aplicado? Porque é um produto vivo, tem que ser considerado isso. Então, se a gente não tem um tempo de prateleira muito grande, as empresas não têm aquele fôlego de produzir um grande volume, guardar, depois produzir um outro grande volume, guardar, igual o pessoal do químico tem. Então, se o produtor hoje precisa de um produto biológico, a empresa não teve um tempo grande para desenvolver, teve meses para produzir e para poder entregar agora. Entendem isso que eu estou dizendo? Sim. Então, essa é uma problemática hoje que a gente enfrenta e que o agrônomo que vai formar vai ter que ajudar a resolver. Essa é uma, ajudar a distribuir o produto no mercado é outra, porque nós estamos aqui centralizados numa região de relevância, no Triângulo Mineiro. Você encontra várias empresas de biológico, mas vá para uma região grande aí do centro-oeste brasileiro, a gente não tem tantas possibilidades assim. E aí isso restringe, né, o mercado um pouco mais. Não, perfeito. Muito obrigado pela entrevista, viu, Imagina, professor? Só agrega ao nosso trabalho. O que vocês precisarem, podem contar com a gente. Ok, obrigado. Bom, pessoal, e para finalizar nosso trabalho, entrevistaremos um dos membros do GPEA, Pedro Américo. E para contar com a entrevista, nossos colegas João Pedro, Francisco e Isabela ajudaremos nessa missão. Quais os projetos que existem no GPEA atualmente? Bom, a gente tem uma infinidade, não infinidade, mas tem bastante projetos. E os que vêm em mente aqui são um que foi dirigido pelo Gabriel Oliveira, já formado, onde a gente tem o consórcio de milho e braquiária, urocloa, para ir manejando com químico e biológico para o controle de cigarrinho na açaí, cigarrinho do milho. Outro que a gente tem também desenvolvendo agora lá em Campos Altos, em café, que é a influência da borda de mata para o controle de Leucoptera cofela e manejo químico e biológico para o controle de esfenófilo na cultura da cana-de-açúcar. Teria como você nos falar mais sobre o seu projeto que você ministra? Bom, meu projeto está para ser iniciado, inclusive, e ele foi esse último que eu mencionei, onde a gente vai testar alguns inseticidas biológicos mais utilizados no mercado e alguns lançamentos, que no caso é o Stenanema carpocapsi, que é o Terranem, que é um
um nematóide, que ele, no caso, preda ali o esfenófilo, o bicudo da cana. E a gente vai também tentar consociar com o químico, né, para fazer esse manejo integrado de pragas. Pedro, eu gostaria de te perguntar, para finalizar, quais são os benefícios, né, caso esse projeto dê certo? Bom, de início, alguns benefícios que a gente consegue identificar, dependendo do resultado, a gente consegue manejar principalmente químico e biológico, que o pessoal fala muito que biológico é futuro, mas na verdade é presente. E outro fator muito interessante, principalmente para os fornecedores ali da região, caso de resultado, é saber principalmente a questão de preço, né? Porque o mercado a gente tem muitos produtos que são mais caros e outros mais baratos, e ver se realmente alguns mais em conta são eficazes no controle de esfenófilo, que é uma grande praga na atualidade da cana-de-açúcar atualmente. Muito obrigado por nos receber aqui hoje. Tamo junto, hein? Valeu. Obrigado, vocês. Bom, pessoal, nosso grupo agradece toda a atenção e apoio e o nosso muito obrigada e obrigada a todos os participantes. Encerramos aqui nossa apresentação.